Boa tarde a todos os irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós. Cada um no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, mas ligado, conectado a essa espiritualidade amiga que nunca nos desampara. Que possamos então neste momento vibrar positivamente junto dos nossos anjos guardiões, junto das equipes espirituais da Casa André Luiz, que nos derrama sobre todos nós as suas bênçãos, o seu amparo, a sua proteção, nos sustentando, nos animando e nos dando coragem para continuarmos a nossa caminhada terrena. Gratidão, Senhor, por este momento, que possamos juntos aprender os teus ensinos. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar alguns minutos com os irmãos sobre a convivência familiar. Nós estamos num ano desafiador. 2020 vai ficar na história da humanidade, assim como tantos outros anos ficaram na história. Mas 2020 está nos deixando muitas lições e muitos aprendizados. E nós temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, como nos pede Jesus no Evangelho. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre essa convivência, sobre, na verdade, essa hiperconvivência, né? Que os estudiosos já estão nos trazendo essas reflexões, que nós, neste ano, estamos tendo a hiperconvivência familiar. E o que é conviver, né? É estar emocionalmente envolvido um com o outro, porque viver todos nós vivemos, mas conviver emocionalmente, pais, filhos, irmãos, cônjuges, avós, netos, é diferente, né? É muito mais do que estarmos morando num mesmo espaço físico. A convivência nos leva a desenvolver muitas aptidões. E este ano nos desafia também na questão adaptação. Nós não temos uma receita, né? Nós não temos um formulário a seguir de como a gente deve conviver em família, como conviver uns com os outros. Mas nós podemos ter sim uma referência. Nós podemos sim buscar algo que nos sustente e que nos dê uma base, uma sustentação para a nossa caminhada. Nós vivemos momentos de adaptação. Nunca se teve tanto tempo junto, pais e filhos, irmãos, marido e mulher, e todos os outros segmentos familiares que, dependendo do tipo de família, né, às vezes moram junto também os avós, moram junto também as noras, os genros. Aí tem essa relação sogro, sogra. E assim como nós vivemos o isolamento, né, da sociedade, nós precisamos nos adaptar para que nós possamos nos entender em família. E nós, trazendo à luz da doutrina espírita, nós lembramos que a doutrina, né, nos pede uma fé raciocinada. E se ela nos pede uma fé raciocinada, ela nos pede também que nós possamos saber como conviver com nossos entes queridos, com os nossos companheiros de jornada, com os nossos tutelados, que são os filhos, da melhor forma possível. Só que nós sabemos que neste momento isso não está sendo tão fácil assim, porque nós estamos num tumulto, né, emocional talvez muito grande, onde as pessoas estão ficando, especialmente os adultos, estão ficando muito estressados, porque tem que trabalhar fora de casa, tem que chegar em casa, né, e ter essa convivência, esse diálogo ou não, né, com aquelas pessoas que estão em casa de uma forma diferente. E nós temos algo que está também trazendo um grande nível de estresse nessa família, que são as aulas remotas que estão acontecendo, né, com as crianças e com os adolescentes.
que os pais estão tendo que serem professores. Então, isso tudo está trazendo uma carga energética muito grande, negativa muitas vezes, para dentro das casas, para dentro dos lares. E nós precisamos nos embasar em algo, nós precisamos retomar alguns conhecimentos que nós temos, alguns posicionamentos, para que nós não nos deixemos assim, nos levar pelas circunstâncias. Este é o momento de nós provarmos a nossa fé. Quando surgem as dificuldades, esta é a oportunidade de nós podermos colocarmos em prova a nossa fé raciocinada. E a nossa fé raciocinada está embasada no quê? Está embasada nas obras básicas, né, que é a da doutrina espírita, e no Evangelho de Jesus. Então, hoje, eu vou deixar uma mensagem para os irmãos do Evangelho de Jesus, do capítulo 10, que fala sobre a indulgência. E o que é a indulgência? A indulgência é a capacidade de nós desenvolvermos dentro de nós a misericórdia, a capacidade de nós desculparmos o outro, a capacidade de nós vermos a imperfeição do nosso companheiro, do nosso filho, da nossa sogra, do nosso irmão e perdoarmos. Ou fazermos de conta muitas vezes que não vimos aquele erro e não passar adiante. Porque as pessoas ainda, nós, seres humanos, ainda estamos nos humanizando. E enquanto nós não realmente formos seres humanos, nós vamos gostar, né, daquilo que não é humano, que são os instintos, que são as agressões, que são as dificuldades que nós temos de perceber o amor divino em nós. Enquanto nós não desenvolvemos os nossos sentimentos, as nossas habilidades amorosas, nós vamos estar caindo no erro de perceber e de observar e de comentar e de julgar a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, a nossa mãe, o nosso pai, achando sempre que eles podem, né, fazer algo diferente, onde nós muitas vezes não percebemos o quanto nós fazemos também as coisas erradas e precisamos ser perdoados. E o principal, nós não nos damos conta de que Deus, que é infinitamente bom, justo, Ele nos perdoa sempre. Ele sempre é indulgente conosco, porque nós erramos e Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Aí nós erramos de novo e Ele mais uma vez tem a misericórdia para conosco e nos dá mais uma oportunidade. E nós muitas vezes não seguimos o exemplo de Deus. Nós queremos julgar as pessoas, nós queremos que as pessoas façam daquele jeito, porque assim eu quero que faça, porque assim é certo. E hoje a física quântica nos diz que não existe mais o certo e o errado. Existem as possibilidades. E hoje, atualmente, neste momento de pandemia, nós temos que buscar as possibilidades. Quais são as possibilidades da minha família conviver melhor? Quais são as possibilidades de eu conseguir perceber naquela pessoa que está ao meu lado, que está caminhando comigo, dentro do meu lar, as suas fraquezas, sim, as suas imperfeições, sim, mas eu, como conhecedor da doutrina espírita, como frequentador da casa, ou quem sabe como trabalhador até de uma casa espírita, posso ser indulgente para com essa pessoa. De que forma eu estou usando dessa indulgência? Então vamos ver o que nos diz o Evangelho. E o Evangelho nos diz assim, que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de ontem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenho cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Será que nós atenuamos os erros dos nossos entes queridos?
Será que nós conseguimos ficar calados diante de um equívoco? Muitas vezes, porque nós nos equivocamos. Todos nós somos falíveis. Então, vejam bem, a indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros. E nós não estamos falando aqui, meus irmãos, dos outros sociedade. Nós estamos falando aqui dos outros família. Pai, mãe, filhos e todos aqueles que convivem no mesmo lar. A indulgência não faz observações chocantes. Não tem nos lábios censuras. Apenas conselhos e as mais das vezes velados esses conselhos. Então vejam a grandiosidade desse ensinamento, a amorosidade desse ensinamento. A indulgência não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras. Quantas censuras eu faço ao dia? Como eu estou julgando o procedimento das pessoas do meu lar? Como eu estou fazendo para que a minha família, o meu lar, tenha harmonia? Que o meu lar seja equilibrado? Que as pessoas que estão dentro da minha casa gostem de estar junto comigo? Isso é um questionamento que nós temos que fazer para nós mesmos. Todos nós, agora que estamos aqui, neste momento de reflexão. Porque muito fácil é nós julgarmos. Muito fácil é nós apontarmos o dedo, né, indicador para o outro. Mas temos sempre que lembrar que quando nós apontamos o dedo lá para o outro, tem 3 dedos retornados, 4 dedos, na verdade, voltados para mim. Então, eu estou fazendo a minha parte? Não. É bem difícil de nós fazermos a nossa parte, então nós temos que avaliar isso. Vamos seguir aqui o que o Evangelho nos diz. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feito o que reprovais, visto que estás a censurar que valeis mais do que o culpado? Homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com os que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Meus queridos irmãos, nós somos seres imperfeitos e ainda carregamos um mal muito grande dentro de nós, que chama-se orgulho. E quando o orgulho está presente na nossa vida, é bem fácil de identificar. É quando nós enxergamos o defeito dos outros e não enxergamos o nosso. Nós, às vezes, fazemos pior do que aquele que nós estamos julgando, mas nós não percebemos. Nós achamos sempre que são os outros que fazem errado, que nós não fazemos. E isso é tão grave e tão sério em cada um de nós, que faz com que nós, que estudamos a doutrina espírita, muitas vezes nos questionamos por que as pessoas não conseguem enxergar o mal que fazem. E as pessoas não enxergam. Não pensem que elas têm essa percepção. Não tem, porque não tem essa percepção. Não conseguem perceber. Porque o ego é algo que está lá dentro. E para que o nosso espírito, para que o nosso ser essencial realmente desperte, floresça e dê frutos, esse ego tem que dar passagem. Ele tem que sair do caminho. E enquanto nós julgamos, nós condenamos, nós apontamos, o nosso ego está falando mais alto. À medida que nosso ego começa a diminuir, nós conseguimos perceber que todos nós somos imperfeitos, mas que todos nós temos o amor divino dentro de nós, que todos nós temos algo a oferecer, que cada um faz do seu jeito, mas faz com amor, faz com carinho, faz com gratidão. Nós começamos a perceber que as outras pessoas, todas elas têm coisas maravilhosas dentro de si. E paramos de enxergar aquele negativo, aquilo que diminui,
aquilo que deixa a pessoa pequena, né? Deixa o outro pequeno. Vamos ver mais um pouquinho sobre a indulgência. Sede, pois, severo para convosco, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Quer dizer, indulgentes é que nós tenhamos misericórdia. Como que nós estamos tratando os nossos filhos agora perante essas questões da escola? Nós só brigamos, nós só gritamos, nós só cobramos, nós só julgamos? Ou nós estamos sentando e conversando com eles, dialogando, ouvindo as suas opiniões, ouvindo as suas aflições? Os pais, antes dessa pandemia, já não ouviam os filhos. E agora com a pandemia? Melhorou? Está havendo esse diálogo fraterno, esse entendimento entre seres maiores e seres menores, seres maduros que devem ser os pais para os seres imaturos que são os filhos? Ou simplesmente as coisas estão acontecendo da mesma forma que antes? Se isso está havendo, é porque a pandemia já ainda não está ensinando nada em família. Porque a grande lição dessa pandemia é realmente a reclusão para o retorno e a retomada daquilo que estava perdido. E o que estava perdido, meus irmãos? Os valores morais. Estavam perdidos aqueles momentos em família, sentados à mesa, sem o celular, sem a televisão, aquele diálogo fraterno, aquele diálogo amoroso, aquele olhar compassivo, aquela escuta indulgente. Isso tudo estava bastante perdido. E essa pandemia está nos dando a oportunidade de retomarmos tudo isso, de podermos abraçar mais, beijar mais, estarmos mais presentes emocionalmente uns na vida dos outros. Porque a presença não é a física que é importante, não é a quantidade de presença, é a qualidade da presença. Que esse envolvimento emocional na vida do outro, na vida do meu filho, da minha filha, do meu esposo, da minha esposa, da minha sogra, do meu sogro, da minha tia, do meu irmão, sei lá. Cada um tem a sua família no tamanho que necessita. Então, esse envolvimento emocional, amoroso, é de fundamental importância nesta convivência, para que possamos conviver realmente harmoniosamente. Então, o que o Evangelho ainda nos diz? Nos diz: lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevai, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, anátema, tereis cometido faltas mais graves. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como a indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, animai-os à perseverança, fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Então não vamos nos fazer de pessoas muito evoluídas, porque não somos. Vamos nos colocar no nosso lugar de seres em aprendizado e vamos nos dar as mãos. Vamos apertar os nós, né? Não vamos criar nós, vamos apertar os laços, ou vamos nos abraçar e vamos lembrar aqui, que Deus é misericórdia. Ele é o exemplo da misericórdia. Então, quando nós quisermos apontar, julgar,
Vamos lembrar de Deus, da sua infinita misericórdia para conosco. Porque quantas vezes Ele já nos perdoou e quantas oportunidades Ele já nos deu. E nós, por muito pouco, às vezes por quase nada, nós ficamos sem falar com as pessoas, nós ficamos magoando uns aos outros, ficamos criando ressentimentos, ficamos melindrados. Isso tudo não vale a pena. Hoje nós percebemos o quanto isso não vale a pena. Todo dia a televisão está nos mostrando que qualquer um de nós a qualquer momento pode partir daqui. Nós não sabemos o dia que vamos partir, mas ninguém parte antes do momento. E enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar aprendendo. Então vamos aproveitar, meus irmãos, essa oportunidade. Mais uma oportunidade bendita. Não vamos ficar pensando que essa pandemia é para arrasar a humanidade. Não, essa pandemia faz parte do momento evolutivo que estamos vivendo. Ela faz parte da transição planetária. E nós, que estamos nos nossos lares, em isolamento, temos que aproveitar este momento para conviver melhor, aprendermos a conviver melhor. Esse é o grande ensinamento. E essa convivência só vai melhorar no momento que nós quisermos amar. É o amor que cobre a multidão de nossos pecados. Mas para nós podermos amar, nós temos que olhar com carinho as coisas, nós temos que querer, nós temos que impulsionar o nosso psiquismo, essa força que é a vontade. Nós temos que desenvolver essa vontade, essa persistência, para que nós possamos ter paciência, tolerância, compreensão, para que nós possamos, quem sabe, ouvir mais e falar menos, quando é para julgar, quando é para apontar o dedo, e falar mais quando nós queremos abraçar, acolher aquelas pessoas que são nossos entes queridos. Por que nós vamos esperar nós partirmos daqui, chegarmos na espiritualidade para nos darmos conta do quanto nós perdemos tempo de amar? Então, para concluir, o Espírito Protetor diz assim, essa mensagem foi ditada em 1863, em Bordeaux. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então fica a reflexão. Como eu estou procedendo com os meus familiares? Eu estou acalmando, atraindo, erguendo, acolhendo, abraçando, trazendo para perto de mim, para perto de Deus, para perto de Jesus? Ou eu estou me colocando numa posição, superior, rigorosa, desanimando, afastando, irritando aquelas pessoas que estão perto de mim? A escolha é de cada um de nós. Nós podemos ter N oportunidades, mas nós podemos escolher, porque nós temos o livre-arbítrio. Isso a doutrina espírita nos explica muito bem. E que nós possamos, então, escolher o que é bom, o que é belo, o que é produtivo, o que anima, o que é amor. Porque é só o amor que constrói. Tá certo, meus irmãos? Vamos ler o capítulo 10, o item 16, 17, 18, que tem uma mensagem muito bonita sobre indulgência. O nosso tempo é curtinho, então que fique para todos os irmãos pensarem sobre o que a gente conversou aqui. E eu convido neste momento, então, a todos a nós pensarmos juntos, irmanarmos os nossos pensamentos e nos ligarmos a esse Pai maior, a esse mestre, esse amigo que nos afaga, que nos acolhe, que deixa sobre nós a sua proteção, o seu amparo, que é o Mestre Jesus. Que através desses amigos espirituais, essas equipes benfeitoras da Casa André Luiz, que tanto nos assiste, que tanto nos protege, possamos, Senhor, continuar recebendo essas luzes,
em forma de medicamento salutar ao nosso corpo físico, ao nosso corpo espiritual, mas também que esse medicamento seja em forma de aprendizado, que a nossa mente, que o nosso coração possa vibrar positivamente com esse Evangelho bendito, que tanto nos esclarece e que tanto nos auxilia. Gratidão, Senhor, por mais essa oportunidade, e que juntos neste momento possamos também vibrar, emanar pensamentos para emanar luzes, bênçãos para o nosso município, para o nosso estado, nosso país e para o nosso planeta. Que possamos, Senhor, a cada dia sermos um pouquinho melhores e que possamos atrair, acalmar, amar a todos aqueles a quem convivemos, a todos aqueles que nos comprometemos na espiritualidade, que seriam a nossa família terrena. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, e que a paz do Mestre Jesus esteja em cada lar, em cada ser. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, por mais um diálogo fraterno que tivemos, e até segunda-feira. Um abençoado final de semana, muitas luzes, muitos aprendizados, muitas experiências, e que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja com todos. Que assim seja.